Olá, eu apresento a você uma das palestras da nossa série Naufrágio, Lições de uma Tragédia. Ela é baseada no naufrágio do navio Costa Concórdia. Eu quero começar com a leitura do livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos 8 a 12, que diz: Então eles o interrogaram: Diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você faz? De onde você vem? De que família você é? Ele respondeu: Sou hebreu. Adoro o Eterno, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados, e perguntaram: O que foi que você fez, homem? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Eterno. Então disseram: O que vamos fazer com você para nos livrar desta tempestade? O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu: Joguem-me no mar, e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha. Eu sou a causa deste desastre. Livrem-se de mim, e vão se livrar da tempestade. Eros e Thanatos eram dois deuses gregos. Um representava a pulsão da vida e do prazer, Eros. O outro, o da morte e sofrimento, Thanatos. As duas pulsões convivem constantemente em nosso ser, ora se instalando com desejos e pensamentos construtivos, ora nos conduzindo à depressão emotiva, desânimo. É possível falar da morte não no sentido clássico, mas como uma intrusa que chega quando não é a sua hora. Nem sempre é hora de morrer. Eu quero falar da morte como um sofrimento que poderia ser prevenido. Pessoas morrem mais cedo porque não trabalharam sua vida com certas prevenções, não preveniram a educação familiar e deixaram seus filhos crescerem sem nenhum princípio, limite, disciplina. Não preveniram o desafio profissional e deixaram de se atualizar pedagogicamente, postergando sempre a pós-graduação e a atualização. Não preveniram o cuidado necessário com a saúde, cometeram todo tipo de excessos e permitiram que enfermidades evitáveis se tornassem parte integrante da sua história. No naufrágio do Costa Concórdia, em que pese todo o preparo técnico da tripulação, parece que de forma infantil ninguém estava cogitando a possibilidade da ocorrência de um erro humano, mesmo com todo o preparo técnico e treinamento para situações de emergência. Os relatos dos passageiros dão conta que, na hora da comunicação do naufrágio, somente uma hora depois, os tripulantes do navio pareciam mais desesperados que os passageiros, e mais, foram avisados, já vestidos de coletes salva-vidas, antes de oferecê-los aos passageiros, o que denota uma falta de preparo e treinamento com a prevenção de um possível acidente. Ou o comandante imaginava que jamais poderia acontecer um naufrágio, como aconteceu anos antes com o comandante do Titanic, considerado inafundável, ou ele não fez a necessária prevenção técnica para uma hora de emergência. Eu gostaria de falar sobre a necessidade da prevenção, porque no Costa Concórdia, a omissão de informações aos passageiros foi a causadora da morte de muitos. Se todos soubessem de todos os detalhes uma hora antes da comunicação, dificilmente haveria perda de vidas. Portanto, ao falar da prevenção, estamos tratando da necessidade da informação sobre tudo aquilo que é necessário, que é preciso passarmos para aquelas pessoas pelas quais somos responsáveis. A história do profeta Jonas é um paradigma da necessidade da prevenção das tragédias que podem ser evitadas. Ele se recusou ir para Nínive, por ordem do Senhor, devido ao ranço cultural contra os assírios, e embarca no navio rumo a Tarsis, sul da Espanha. No meio do caminho, se levanta uma violenta tempestade que ameaça virar o navio. E enquanto todos os marinheiros fazem o possível para controlar a embarcação, Jonas está dormindo no porão, sem se dar conta do perigo. Ele é acordado, vê os marinheiros clamando a seus deuses, então percebe que a sua fuga e negligência é que tinha produzido aquele estado de coisas, porque ele fugiu de Deus e da tarefa que lhe foi confiada. Agora estava pondo em risco a vida de outras pessoas inocentes. Mas quando comunica que é por sua causa que a situação chegou àquele estado, é lançado no mar, engolido por um grande peixe, e assim o mar se aquieta. 3 dias depois, Jonas está em Nínive, anunciando a palavra de Deus a seus moradores. Nós podemos aprender 3 grandes lições a respeito da prevenção de riscos evitáveis com Jonas. Primeira lição: nunca fuja da responsabilidade. O texto diz: ande,
vá correndo para a grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar sua maldade. Deus determinou que Jonas pregasse em Nínive uma mensagem chamando seus moradores ao arrependimento da violência e da maldade. A responsabilidade pelas vidas dos ninivitas estava nas mãos dele. Deus iria destruir a cidade, mas cabia a Jonas convidá-los a se voltarem para Deus e evitarem assim a tragédia. A fuga de Jonas indica que ele não queria enfrentar seus próprios sentimentos de amargura e seus preconceitos contra os ninivitas, porque poderia acontecer aquilo que ele não queria, a conversão daquela cidade, como de fato se comprovou mais tarde. O que Jonas desejava era a morte daquela nação, por todo o mal que haviam causado a Israel. Por isso ele foge, quando Deus lhe ordena fazer o que ele não quer. Existem certas responsabilidades em nossa vida que nós não podemos deixar de cumprir nem delegar a outros. Estar em Nínive significava encarar homens e mulheres que historicamente eram causadores do mal e prejuízo. Era lidar com questões emocionalmente muito complicadas. Mas essa tarefa era inevitável. Quando fazemos o mesmo, por motivos pessoais, deixando de exercermos a nossa responsabilidade por outras pessoas, estamos colocando em risco suas vidas, seu futuro, suas emoções. Isso quer dizer que não podemos recusar o encargo que Deus nos deu sobre nossa família, nosso trabalho, nossa atuação na sociedade. Porque é sua a responsabilidade de educar os filhos com princípios e corrigi-los quando for necessário, oferecendo com equilíbrio a instrução e os limites. Assuntos complicados como sexo, drogas, horários, companhias, são temas que precisam ser trabalhados dentro de casa, não na rua. Não delegue esses assuntos para a escola, nem para a igreja, menos ainda para os amigos dos seus filhos. E se eles estiverem com problemas em qualquer desses assuntos, assuma a paternidade ou a maternidade responsável. Ore, peça ajuda, leia sobre a questão, mas não esqueça, quem deve ensinar e traçar o roteiro dos valores é você. Se os nossos filhos estão afundando em algum sentido, será que isso é problema das coisas que há no mundo? Ou não será falta de comando e direção de quem é responsável por eles? Se a questão é profissional, não espere a empresa reconhecer o seu valor. Se antecipe, se atualize, surpreendendo os seus superiores com um trabalho de qualidade melhor. Porque o melhor currículo não é o ofício de papel, mas o histórico da superação de si mesmo, o aprimoramento constante da sua função. Não adianta viver culpando a empresa ou reclamando que todos são reconhecidos menos você. Pergunte a si mesmo se o seu trabalho é medíocre ou relevante. Salomão disse certa vez: você conhece um homem que faz bem o seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Há pessoas que tiveram tudo a seu favor para crescer, mas estagnaram. Há outras que sofreram sempre com a escassez de recursos, mas souberam aproveitar as oportunidades. A qual grupo você pertence? Segunda lição que Jonas nos traz: não se omita na hora do perigo. O texto diz: os marinheiros atiravam cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, dormia profundamente. Enquanto os marinheiros estão fazendo o que podem para salvar-se e ir ao navio, lançando ao mar artigos de exportação, tendo prejuízo financeiro, Jonas dorme, irresponsavelmente, e no meio da calamidade. O sono de Jonas é o exemplo da omissão, quando as coisas ficam difíceis. Parece que o sono de Jonas era mais emocional do que físico. Exemplifica a fuga que as emoções conduzem para preservar-nos do perigo. Dormir na hora do perigo é sintoma de depressão. É o caminho daqueles que se refugiam na bebida para esquecer suas mágoas. É a vereda dos que vão atrás de casos amorosos como tentativa de abafar o grito que exige sua presença e participação. Não podemos nos esconder justamente quando somos necessários, quando temos um papel prioritário nas decisões importantes da vida. Os esforços dos marinheiros são inúteis, enquanto eles jogam a carga ao mar, porque o problema não é o peso da embarcação, e sim a atitude de Jonas. Quantas vezes nós tomamos medidas paliativas para tentar resolver um problema só porque não queremos encará-lo? Começamos a nos convencer de que se mudarmos de casa, de bairro, de carro, podemos melhorar dilemas que não temos coragem de trabalhar.
Nem sempre o adiamento de uma questão, o deixar para mais tarde, é a melhor saída. O que pode ocorrer às vezes é que a situação se agrava ainda mais. Por isso, seja qual for a sua questão que causa sono e fuga, ore a Deus, peça clareza, sabedoria, coragem para tratar definitivamente daquilo que vem se arrastando há tanto tempo. Não tenha medo do desfecho, porque o pior erro que você pode cometer é nunca lidar com a situação por medo do que vai acontecer. Terceira lição que Jonas nos traz: assuma o comando da situação. O texto diz: Jonas respondeu: joga-me no mar e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha. Eu sou a causa deste desastre. Aqui Jonas está se portando como alguém que sabe o seu papel de líder. Ele confia que Deus o protegerá quando for jogado ao mar. E o que de fato aconteceu. Mas antes que o navio afunde, ele lidera os marinheiros, tomando a iniciativa de resolver a situação. O resultado é que os próprios marinheiros começam a orar a Deus, Deus que eles não conheciam. Jonas liderou os homens tanto na solução do risco, naufrágio, como os liderou espiritualmente, apresentando-lhes o único e verdadeiro Deus. Este é o papel de cada um de nós: liderar aqueles que dependem de nós naquelas horas difíceis da vida. No Costa Concórdia, o desespero geral tomou conta de todos, quando perceberam que não havia mais ninguém no comando. O Schettino havia fugido. E isso distingue do comandante americano Chesley Sullenberger, do voo 1549 da US Airways, que conseguiu fazer um pouso forçado nas águas geladas do rio Hudson, em Nova York, em janeiro de 2009. Ele só deixou o avião que flutuava, depois de um pouso espetacular na água, após certificar-se de que todos os passageiros haviam sido resgatados com vida. Não houve uma vítima sequer, e por isso ele foi considerado um herói, e Schettino um covarde. O que diferencia um líder de um covarde não é a ausência de medo, mas a postura de permanecer no comando, aconteça o que acontecer. A sua família reconhece que é você que está no comando nas horas difíceis? Você continua mantendo a harmonia, a tranquilidade, a confiança em Deus? Ou você é o primeiro a entrar em pânico? Eu queria terminar com a história de Agatócles, rei de Siracusa. Quando ele desembarcou durante uma expedição marítima contra Cartago, ele mandou queimar todos os navios e marchou contra a cidade, cujos habitantes derrotou. Fez isso para anular para si e seus comandados qualquer possibilidade de fuga e retrocesso. Sem os navios agora queimados, seria impossível recuar. Queimar os navios significa ir em frente, sem pensar na possibilidade de recuar ou desistir. Que na sua vida você cultive a mesma determinação. Queime seus navios depois de desembarcar, para que nunca mais ocorra de você ser tentado a abandonar aqueles que esperam sua voz de comando, sua inspiração, seu exemplo, e que são motivados por sua confiança em Deus. Assuma seu posto, não culpe outras pessoas pelo desastre, mas peça a Deus sabedoria e coragem para fazer o que é da sua responsabilidade, e assim não deixar que as pessoas que entraram no barco da sua vida fiquem à deriva, sem comando.